uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a GAD IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania, Antártida, nesta tarde de domingo, neste dia 15 de agosto de 2021, mais uma vez, amados, o Espírito Santo de Deus nos traz uma palavra exortadora e esclarecedora para a nossa amada igreja. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado em relação ao que ouvimos da palavra de Deus, ao que absorvemos da palavra de Deus, a quem ouvimos na ministração da palavra de Deus, porque até entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro houve dissensão, houve repreensão do apóstolo Paulo, da parte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele repreendeu o apóstolo Pedro. Portanto, nós temos que estar em espírito, nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que fale às nossas mentes, que fale aos nossos corações, que vivifique em nós a letra, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós não temos que ficar comendo tudo aquilo que nos é dado, mas nós temos que ter discernimento de espírito. Nós precisamos pedir a Deus discernimento de espírito para ver o que está de acordo com a palavra de Deus, o que é da vontade de Deus e o que, mesmo constando na letra, não é da vontade de Deus, que absorvamos, que vivamos, que praticamos. Tanto que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Aí no 5, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Portanto, a lei era a obrigação de se fazer. A graça é crer sem ver para receber, é viver pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por Efésios capítulo 2, versículos 8 em diante. Portanto, amados, nós temos que vigiar muito para não sermos enredados por doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Os Hebreus capítulo 10, versículo 38 nos diz: mas o justo, o meu justo, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz dele. Agora vamos ver uma passagem que relata esta dissensão entre o apóstolo Paulo. Paulo repreendendo a Pedro em Gálatas, capítulo 2, versículo 7 em diante. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, ou seja, o apóstolo Paulo, ele pregava aos gentios, como a Pedro da circuncisão. Pedro, ele pregava aos judeus, no caso, o povo da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia
para com os gentios. E, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, ou seja, o apóstolo Paulo e Barnabé iriam aos gentios, e Tiago, Cefas e João iriam à circuncisão, e Pedro, ele pregava para os circuncisos, ele pregava para os judeus, ele pregava o evangelho no caso. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ou seja, a pessoa que vive pela fé, amados, depois que a pessoa vive pela fé, ela faz as obras da lei, mas não para ser salva. Ela faz as obras não para ser salva, e sim como consequência da sua fé. Aí já não vai ser mais para obter a fé por meio de obras, não. Ele vai ser transformado pela graça, pelo favor, pela fé, e vivendo pela fé, mas o justo, como justo, viverá da fé. Ele vai ver que ele tem que fazer, deve fazer as obras. E chegando, Gálatas capítulo 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, olha só, o apóstolo Paulo falando. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, olha só, o apóstolo Pedro, aos olhos do apóstolo Paulo, pelo que ele estava fazendo, ele era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Cefas e João, no caso, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha só, até aquele que foi com o apóstolo Paulo se deixou levar pela dissimulação, ou seja, pela ocultação. A dissimulação é esconder os próprios sentimentos, ocultar, esconder os próprios sentimentos, as intenções, ocultar, no caso. Portanto, até Barnabé, que estava indo com Paulo para pregar aos gentios, ou seja, para pregar a graça mediante a salvação, mediante a fé, pela graça mediante a fé, ele se deixou levar pela filosofia do apóstolo Pedro. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, olha só, Pedro, Barnabé, não andavam direitamente conforme a verdade do Evangelho. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha só, o apóstolo Paulo repreendendo o apóstolo Pedro. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores,
É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Olha só como o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, ou seja, Cristo morreu em vão. Portanto, a justiça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado, amados. Mas muito cuidado mesmo, porque se o próprio apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro, pois Pedro ele estava inserindo princípios da lei entre os gentios, ou seja, pregando circuncisão, coisas que com a graça isso foi abolido. Portanto, que fique esta palavra abençoada, uma boa tarde para todos, o restante de domingo, uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. Boa tarde.